Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Vamos então dar prosseguimento a mais uma reflexão do nosso irmão Hamed, um livro, um modo de entender, trazendo mais um pouquinho do nosso remédio diário, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer de antemão aos nossos guias espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que está sempre nos acompanhando, nos trazendo sempre a luz do seu ensinamento, e que, com isso, vamos dando também prosseguimento à nossa evolução pessoal. Vamos, então, dizer todos juntos, graças a Deus, para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Vamos trazer aqui o nosso roteiro, para que todos possam acompanhar o que o nosso irmão está falando no livro Um Modo de Entender, uma nova forma de viver. Então, estamos aqui juntinhos, acompanhando hoje o capítulo 44, A Religião Natural.
ele começa com a parte de Coríntios 1. Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, a gente precisa saber disso, porque é tão importante nós sabermos que temos um pouquinho de Deus dentro de nós. E vamos lá começar com Carl Gustav Jung, analista, trazendo para nós a proposta do inconsciente coletivo ou psique arquetípica. Para Jung, essa foi uma descoberta extremamente importante. Com isso, ele trouxe para nós ensinamentos muito profundos. Muito profundos por quê? Porque quando ele descobre esse inconsciente, ele descobriu que muitas coisas estavam presentes na vida de todos nós. Porque muitas vezes nós estamos sempre achando que os problemas são só individuais, mas existe uma sede que é coletiva. Isso nós vamos ver que faz todo um sentido para algumas sintomatologias que vêm de vidas anteriores. Então, o que ele mostrou é que, com isso, nós temos várias gravações de vidas e vidas e vidas anteriores, que, em alguns momentos, dão uma herança, né? Que ele chamou de herança psicológica. A memória da espécie, a memória da raça, é o que ele chamou esse inconsciente coletivo. Aí se encontram conteúdos da estrutura psíquica do espírito. São os padrões universais, ou arquétipos, que é impresso desde o início da existência do ser humano. Isso faz com que, muitas vezes, nós criamos um ideal, né? A gente cria um ideal, por exemplo, de pai. Então, a gente tem na cabeça um arquétipo universal de pai. Aí a gente pode, muitas vezes, projeta na pessoa que está ali como papel de pai. E aí a gente projeta que pai? Aquele pai arquetípico, aquele pai universal, aquele que seria assim, o ídolo, né, das nossas vidas. E muitas vezes o nosso pai é uma estrutura, é uma pessoa normal, ele não tem aquele arquétipo presente na figura, ele tem dentro dele, mas ele não tem no seu comportamento. Por isso que muitas vezes a gente se frustra nas escolhas que a gente faz na nossa vida. Existem na intimidade, então, de todos os seres humanos, esses padrões, essa estrutura psíquica, que é claro que com o encaminhamento das vivências, das experiências, cada um vai ganhando um outro conteúdo, né? Um outro padrão, aí passa a ser o padrão individual. Uma central. Essa central é fundamental. Ela tem como função unificar, reconciliar todos os outros padrões, equilibrar toda a governança psíquica, consciente e inconsciente. E ele chamou isso de self, ou si mesmo, essa central fundamental. Esse self que unifica e reconcilia todos esses padrões universais, ele vai ser conquistado também na consciência com a nossa evolução. Isso a gente começa do ego e depois vai se multiplicando. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, o self, por exemplo, né, que ele começa falando sobre o self. Ele fala que o self é a autoridade mental suprema, é o imago Dei, aquela imagem arquetípica de Deus que a gente tem dentro de nós, né? Esse self é a sede da identidade objetiva, aquela identidade que pode ser conscientizada, que passa para a nossa conduta, que passa para a nossa identidade eterna, né? Mas existe o ego. O ego, ele é a sede da identidade subjetiva. Esse o ego cria essa identidade que é nossa.
durante um tempo, né, passageira, né, transitória. E essa identidade subjetiva, ela comanda o espetáculo das percepções do momento. E o self tem a nossa identidade objetiva, que é a nossa verdadeira identidade. E o que acontece? O ego é o centro da personalidade consciente. Essa personalidade que nós estamos vivendo aqui. E aí, essa identidade subjetiva é a identidade que eu crio. Aquele eu, né? Aquele eu que muitas vezes é cheio de máscara, de padrões sociais, que eu vou absorvendo, né? O self contém o consciente e o inconsciente. Então, dentro do self tem a personalidade consciente, tem a identidade objetiva e a subjetiva, o inconsciente que está ainda escondido de nós, mas está lá dentro, na sede do Imago Dei. O self, ele mantém o ego sob comando. Porque se não tivesse self mantendo o ego sob comando, não vai conseguir viver. O self, ele tem várias denominações. Ele pode ser chamado eixo central, totalidade criativa, centro da psique, união dos opostos. Olha a importância do self. Por isso, todo esse movimento. E, na verdade, ele é o que chamamos de ponto onde Deus e o homem se encontram. Então, é nesse momento em que tem o homem lá, o ego, a personalidade consciente, essa identidade subjetiva, o Imago Dei, que é aquela sede do centro, né? Aquele eixo central, que se encontram e formam a identidade objetiva, e formam a ligação do consciente e do inconsciente. Daí a união dos opostos. A religiosidade, para Jung, tem uma função psíquica. Os arquétipos, eles têm força, têm valores equivalentes aos pontos fundamentais ou princípios religiosos. Então, o arquétipo tem uma grande força nessa criação do homem de tantas religiões que ele foi vivenciando, ele foi aprendendo. Jung não mencionava a religião como credo, como uma igreja especificamente. Ele estudou, sim, ele estudou o comportamento religioso, o conteúdo da religiosidade no processo psíquico. É muito importante esse conteúdo por onde o homem obedece ou o homem rejeita, para formar esse processo psíquico do homem, essa evolução do homem. Então, religiosidade, para ele, é um fenômeno universal, encontrado desde os tempos mais antigos. Envolvem grupos étnicos, raças, povos, tudo isso está envolvendo religiosidade. Mas ele se preocupa com o comportamento da religiosidade, a religiosidade em si, e não a religião no sentido de rituais, de credos. Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 6, ele afirma o seguinte: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão dos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, a Kardec está afirmando que realmente esse sentimento de um ser supremo é uma coisa que ninguém aprendeu, já vem dentro de nós. Por isso é universal, porque todos temos esse sentimento. Ninguém aprende na escola, ninguém aprende nos alfarrábios todos científicos a existência desse ser supremo. Que nós chamamos de Deus, chamamos do ponto que a gente quiser, porque o homem tem que denominar alguma coisa, né? Do sentimento que ele tem. E desde sempre, né? O homem faz rituais em louvor a esse ser supremo, pedindo para que ele não se alarde, porque ele não se tumultue, né? Numa hora, por exemplo, pede que esse ser supremo se acalme para poder ter uma colheita mais
suave, uma colheita saudável, tudo isso porque se esse ser supremo ele ele falhar, né, ou ele tiver ódio, ele tiver raiva, né, do povo, e aí já viu, né? Como é que ele vai fazer, né? Então, é um sentimento instintivo. Todos os homens trazem em si mesmo. Na questão 5 do Livro dos Espíritos, já fala esse sentimento instintivo, e na questão 6 fala que não é produto de ensino, é alguma coisa que já está dentro de nós. Então, a religiosidade apresenta-se como fenômeno natural. Religiosidade, que é essa noção de estar sempre se voltando para esse ser supremo como uma força que realmente está acima do ser humano. Para Jung, a imagem de Deus, essa imagem arquetípica, se encontra dentro do self, aquele imago Dei que nós vimos lá naquela relação. E as emanações e efeitos dessa imago Dei traz à mente consciente do indivíduo essa imagem arquetípica de Deus, que é justamente esse sentimento de existência de um ser supremo. Ele observou uma dimensão transpessoal que manifesta em padrões ou imagens universais. Isso a gente identifica nas mitologias, nas religiões do mundo, essas imagens universais. Aqui nós vemos várias imagens, por exemplo, de ícones das religiões. Moisés, Jesus, né? Todos esses Buda, né? Todos esses vão sendo Abraão, aqui a presença de indiana, né? Também são ícones supremos que vêm sendo reverenciado pelas culturas, pela mitologia, pelas religiões. Isso é a dimensão transpessoal que faz com que nós cheguemos a uma imagem transcendente de Deus, porque nós realmente temos essa imagem dentro de nós e vai cada vez mais sendo trazida, emergida desse imago Dei. É preciso que em todas as áreas científicas nós estejamos interagindo no universo, nesse universo das realidades filosóficas, né? Se nós interagirmos, nós contribuiríamos com a religião. Então, as realidades filosóficas com as realidades científicas iríamos colaborar com a religiosidade, com esse contexto transpessoal da religião. Então, a interação da filosofia, ciência e religião seria exatamente essa dimensão transpessoal que Jung descobriu. Em Atos, tem uma passagem dizendo: tudo provém de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Então, aqui nós temos ciência, religião, alavancas da inteligência humana. Ciência revelando as leis do mundo material, religião revelando a lei do mundo moral, todas elas sendo leis que têm o mesmo princípio, Deus, e elas não podem se contradizer. Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Todas as religiões são superstições infantis, dizia Einstein. E ele tem uma passagem dizendo que a religião dele consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Essa convicção profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo é a ideia que faço de Deus. Então, aqui, ele está mostrando justamente que Deus, para ele, é uma revelação universal,
que não pode ser compreendido objetivamente, mas que tem um poder emocional. Aí está igualando ao que Jung falou, aquela questão do sentimento de um ser supremo. A religião no futuro será reconhecida como uma realidade interna, vivenciada individualmente pela criatura que superou o ser religioso, aquele ser que é do credo, do dogma, dos rituais, né? Da adoração de um Deus antropomórfico. E desenvolveu em si o ser religiosidade. Então, supera o ser religioso e desenvolve o ser religiosidade, que é aquele ser que vai mais além, ele é transcendente, ele vai além da objetividade religiosa. Então, religiosidade, ela é suscetível de ser aprimorada, sim, assimilada, investigada. Também pode ser depreciada, adulterada, restringida, porque ela depende de quê? Da conduta humana, do aprimoramento da conduta humana, da evolução humana. No entanto, a força da religiosidade se manifesta de uma forma ou de outra, sendo para depreciação ou para aprimoramento, e procura dar vazão às mais variadas vias de expressão. Então, esse escoamento energético, escoamento energético vai eleger os deuses, né? As deusas da música, do teatro, do cinema, do futebol e outras tantas deusas. O conteúdo religioso se anuncia por meio de símbolos. A simbologia é a linguagem mais usada pelas antigas religiões. Isso está dentro da mitologia, do nosso conteúdo todo psicológico, dentro dos arquétipos. Então, o conteúdo religioso se anuncia por meio desses símbolos, que são criados, deuses idolatrados, fanatizados, muitas vezes até ídolos, né, de futebol, né, acabam sendo fanatizados porque vem essa força que busca, né, adulterar a religiosidade e aí realmente restringe, por exemplo, a um ídolo de futebol, a um ídolo de cinema, a um ídolo de teatro, como se eles fossem os deuses, né? Então, esse extravasamento inconsciente da função religiosa existente na psique do ser humano, ainda presos no sono da inconsciência de si mesmo, é esse momento em que, no lugar de imagens sacras, altares consagrados, surgem pessoas, objetos, componentes simbólicos para serem cultuados, venerados. Idolatria ao dinheiro, às raças, às nações, aos partidos políticos, grupos de esporte, música. Solenes marchas fúnebres com bandeiras, fotografias gigantes que vão solenemente trazendo uma imagem que não é uma imagem sagrada. O fanatismo e a paixão desenfreada por semideuses do esporte, por exemplo, da música, do teatro, de partidos políticos. Então, isso tudo faz com que a gente alimente, mas esse extravasamento, ele está presente em nós. O que acontece é que o homem precisa se aprimorar, evoluir, precisa dar um olhar para a sua própria transcendência e sair da objetividade. E essa objetividade é que deprecia a questão da religiosidade. Grande parte da humanidade se compromete com o materialismo, com fatos puramente físicos. No entanto, não pode ser considerada distante ou afastada do self. Existe lá, o self está lá. Isso não quer dizer que o self não esteja emanando, ele está emanando o que está dentro dele, mas a interpretação da nossa identidade subjetiva está lá feita pelo ego, que vai fazer com que eu compare aquela idolatria que está saindo dentro de mim, que tem lá no ser supremo arquetípico, aquele ícone que me parece o Deus, porque é aquele que eu realmente estou idolatrando naquele momento. Então, quando a gente analisa profundamente, não existem materialistas,
Eles estão exercitando esses canais diversificados para fluir a energia que está lá sendo trazida pela função religiosa da psique. Grande parte de comportamento é fruto da nossa miopia diante dos mecanismos evolutivos que vão promovendo o nosso crescimento espiritual. Enquanto a gente ainda tiver essa miopia, a gente ainda vai confundindo toda essa emanação interna com esses ícones externos, com essas objetividades que nós idolatramos. Não, na vida não há nada que não tenha uma razão de ser. Tudo que nos parece trágico, negativo em nossa existência é apenas a vida, articulando, traçando caminhos para que possamos nos desenvolver, crescer, progredir. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, tragédias, ou mesmo que sejam tragédias religiosas, né, que a gente tem um contato, está presente tanto na vida física quanto na vida espiritual. Diversas formas de expressão religiosa vêm de Deus. Ele é o psiquismo do universo, é o mar de estrelas que governa a imensidão do cosmos. É o criador da vida em nós e fora de nós. Então, na verdade, tudo vem dessa energia criadora, dessa energia que tem dentro de todos os seres humanos e que é acompanhada por essa imagem arquetípica desse ser supremo. A verdadeira religiosidade não precisa se vincular a nenhuma organização externa. Ela, por si só, nos remete ao despertar interior, ao relacionamento com a própria alma, com aquele self imago Dei, aquela estrutura suprema que temos em nós. Por isso escreveu Paulo de Tarso: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, ele está dizendo isso. Se nós somos o templo de Deus, se nós temos dentro de nós esse Deus, esse Espírito de Deus, exatamente isso que vem despertando no nosso relacionamento à medida em que nós vamos organizando a nossa estrutura interna para que não precisemos de organização externa para mostrar a nossa verdadeira religiosidade. Somos filhos de Deus. Causalidade absoluta, o arquétipo celeste. Somos frutos do seu amor e vontade. Trazemos em nosso íntimo o selo divino impresso na alma imortal. A marca do si mesmo. Confiemos, perseveremos nele, pois ele nos dirige, guia continuamente. Determina e supre nossas necessidades evolutivas. Lembramos sempre, a providência divina está aí. Ela existe. Precisamos confiar. Perseverar nesse caminho de buscar dentro de nós essa energia divina, essa energia que nos conduz, que está sempre trazendo a intuição, a presença divina no nosso caminho, sem que a gente precise sofrer, sem que a gente precise se desesperar, criar ansiedade, criar mágoas para ninguém, nem para nós mesmos. Então, vamos acreditar que essa religião natural é essa que é o futuro da humanidade. Todos unidos por uma só bandeira, como dizia Bezerra de Menezes, a bandeira da caridade. Não a bandeira fútil desses ícones que fazem com que hajam marchas, procissões verdadeiras em relação a esses ícones externos, objetivos, que só fazem com que alimentemos um Deus fictício na vida deles. Não, é a marcha ideal, a marcha da religião do futuro, é a marcha natural, a marcha em que a bandeira da caridade não precisa de passagem, não precisa de procissão, não precisa de marchas maravilhosas. Não, ela existe, ela está dentro de nós. Vamos marchar em frente, confiante, acreditando. Que Deus esteja conosco.
sempre, internamente. Que acreditemos nisso e vamos preservar essa imagem suprema que está em todo o universo, inclusive dentro de nós. Fiquem com Deus.